Olá, turma! Vamos dar continuidade ao estudo da geometria espacial, mais especificamente ao estudo do prisma. E na aula de hoje nós estudaremos o cubo. Pessoal, o cubo é um paralelepípedo retângulo cujas 6 faces são quadrados. Lembrando que todo paralelepípedo é um prisma, mas nem todo prisma é um paralelepípedo. Do mesmo modo, todo cubo é um paralelepípedo, mas nem todo paralelepípedo será um cubo. O cubo é o paralelepípedo especial cujas faces são quadrados, ou seja, são congruentes. Assim, suas 12 arestas são congruentes entre si. Ó. As arestas são essas aqui, pessoal. Ó. As 12 arestas. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 aqui na vertical, 8 e 4 na base, 12. Lembrem-se que no paralelepípedo retângulo, as dimensões em geral são representadas por A, B e C, porque essas três medidas podem ser diferentes, por isso eu represento por letras diferentes. No cubo, como as faces são quadrados, as arestas todas têm a mesma medida, então comprimento, largura e altura são representadas pela mesma letra. Normalmente a gente usa o A de aresta, porque as arestas têm o mesmo tamanho. Ora, como já sabemos as fórmulas da área total, da diagonal e do volume de um paralelepípedo retângulo, são a área total é 2 vezes AB mais 2AC mais 2BC. A diagonal é raiz quadrada da soma dos quadrados das três dimensões. E o volume é o produto das três dimensões. Então, a partir daí, como o cubo também é um paralelepípedo retângulo, nós podemos utilizar estas fórmulas e chegar às fórmulas do cubo. Se não, vejamos, pessoal. Ó, atenção. Ó. Qual é a fórmula da área total para um paralelepípedo qualquer? 2 vezes, eu estou colocando aqui o 2 em evidência, AB mais AC mais BC. Só que no cubo, as três dimensões A, B e C são representadas por A. Comprimento, largura e altura, tudo é A. Então, se eu substituir aqui tudo por A, vai ficar como? Aqui são as fórmulas para o cubo. A área vai ficar 2 vezes A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A. Eu combino 2 a 2. Como elas são iguais, isso aqui vai dar quanto? Ó? Atenção, ó, 2 vezes A vezes A dá A ao quadrado, A vezes A dá A ao quadrado e A vezes A dá A ao quadrado. Ora, 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, fica 2 vezes 3A ao quadrado, que dá 6A ao quadrado. Ou seja, a área da superfície do cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Tá certo? Outra forma de raciocinar aqui era só pensarmos o seguinte, olha. As faces do cubo são quadrados. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. No caso aqui, a aresta ao quadrado. A vezes A ao quadrado. E ele tem 6 faces iguais. Portanto, a área total da superfície do cubo fica 6A ao quadrado. Porque são 6 faces quadradas. Não é isso? Pelo mesmo raciocínio, nós podemos chegar à fórmula. Isso aqui é a área da superfície do cubo, né? A área da superfície do cubo. Para chegarmos à diagonal, nós sabemos que a diagonal do paralelepípedo é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Se levarmos para o cubo, como todas as medidas são A, eu vou ter aqui A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Para o cubo vai ficar raiz de 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado mais A ao quadrado, porque é tudo A, não é isso? 1 mais 1 dá 3A ao raiz quadrada de 3A ao quadrado. Tirando aqui da raiz, nós teremos, ó, raiz quadrada de A ao quadrado, como A é um valor positivo, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. E a raiz de 3, como não tem raiz exata, permanece dentro. Como vocês podem ver aqui, ó, o mesmo raciocínio, pessoal. Ó. A diagonal é aresta vezes raiz de 3. E o volume, que no paralelepípedo retângulo é A vezes B vezes C, no cubo vai ficar A vezes A vezes A, portanto, A elevado a 3 ou A ao cubo. Inclusive, essa potência, quando a gente tem uma potência tipo 5 elevado a 3, a gente chama de 5 ao cubo, exatamente por causa do cubo.
Porque 5 elevado a 3 representa um cubo de aresta, o volume de um cubo de aresta 5. Então, por que a gente chama potências de 3 de cubo? X elevado a 3 chama de x ao cubo. Porque se eu tiver um cubo de aresta x, o seu volume será x vezes x, que será x elevado a 3. Ok, pessoal? Então, para o cubo, resumindo, nós temos, atenção, ó, para o cubo, resumindo, nós temos, ó, área total 6 vezes a ao quadrado, atenção, ó, área total da superfície 6 vezes a ao quadrado, diagonal aresta vezes raiz de 3 e volume a elevado a 3 ou aresta ao cubo. Ok, pessoal? Então vamos agora entender cada vez melhor aplicando este conhecimento na resolução de exercícios. Vamos a alguns exemplos, ok? Venham comigo. Atenção, pessoal. Determine a área total da superfície do cubo de aresta medindo 4 centímetros, pessoal. Se é um cubo, as 3 dimensões são iguais, né? Ó, comprimento 4, largura 4, altura 4. Como queremos a área total da superfície vale 6 vezes aresta ao quadrado. Portanto, a área total será 6 vezes, a aresta nesse caso é 4, fica 4 ao quadrado. Ora, a aresta total dará 6 vezes, primeiro você resolve a potência, 4 ao quadrado dá 16, e 6 vezes 16, nós temos 96. Atenção, como aqui está em centímetro, a área fica centímetros quadrados. Lembrando que toda área, a unidade de medida fica ao quadrado, diagonal, como é uma medida linear, a unidade fica simples, e todo volume, a unidade fica ao cubo, ok? Atenção, prossigamos. Vamos para o seguinte exemplo. Determine a medida da diagonal do cubo de aresta medindo 2 centímetros. Nesse caso, nós queremos a diagonal. Pessoal, a diagonal de um cubo é muito simples. É só pegar a aresta e multiplicar por raiz de 3. Logo, a diagonal desse cubo, como nós temos aqui a aresta, vale 2 centímetros, ficará 2 vezes raiz de 3. E a unidade de medida aqui se repete, né, pessoal? Centímetros. Ok? Ficou claro? Diagonal do cubo, aresta vezes raiz de 3. Eia, prossigamos. Vamos a mais um exemplo. Qual o volume de um cubo de aresta medindo 3 centímetros? Pessoal, qual é a mesma fórmula do volume de um cubo? É aresta elevado a 3, ou aresta vezes aresta vezes aresta. Portanto, o volume do cubo será 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é pegar o 3 e multiplicar 3 vezes entre si. Né, pessoal? É 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Como a unidade está em centímetros, aqui ficam centímetros cúbicos. Pessoal, 1 centímetro cúbico na conversão para medida de volume mais conhecida, que é o litro, equivale a 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 mlzinho. É o que o sertanejo, quando está trabalhando com medições, por exemplo, de agrotóxicos, ele chama de cc. Ou de injeções, ele diz, ó, vou dar 2 cc. O que o agropecuarista, o próprio engenheiro, o veterinário chama de cc, o matemático chama de centímetros cúbicos, cm3, que é o cc, centímetros cúbicos, mas a representação oficial é cm3. E o enfermeiro, o médico, vai chamar de ml, 1 ml. Vou dar 3 ml aqui, essa injeção de 3 ml. Estão me entendendo? 1 decímetro cúbico, se tiver em decímetro, 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. E 1 metro cúbico, essas informações são importantíssimas, porque alguns problemas pedem para você dar a resposta em litros, equivale a 1000 litros. Por exemplo, se você tiver que calcular o volume de uma caixa d'água. As caixas d'água nas residências, em geral, elas são construídas no formato de um paralelepípedo. Você vai tirar as medidas em metro, o resultado vai sair em metros cúbicos. Sua tia pediu para você calcular o volume de uma caixa d'água, aí você calculou lá. Ela disse, olha, a minha caixa d'água, eu medi, as dimensões são as seguintes. Atenção, ela tem, por exemplo, 1 metro
tem 1,5 m de comprimento, tem 1,20 m de largura e tem 1 metro de altura, de profundidade. Qual o volume dela? Aí você multiplica tudo, que é um paralelepípedo. 1 vezes 1,2 vezes 1,5 dá 1,8, né? 1,2, 1,2 vezes 1,5. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1. 0, 8, 1. Duas casas decimais. 1,8. Aí se você disser para ela que dá 1,8 metros cúbicos, ela não está interessada em saber quantos metros cúbicos. Ela quer saber quantos litros. Então você vai depois multiplicar por 1000. Nesse exemplo aqui rapidinho que eu criei, 1,8 vezes 1000. Essa caixa d'água cabe 1.800 litros de água ou de qualquer outra coisa que você botar dentro, né? O volume é 1.800 litros, beleza? Entendido? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre o cubo. E para fechar aqui o assunto, eu digo que vou vos falar sobre o cubo. Sei que é um poliedro. É também, por ter 6 faces, denominado hexaedro. Suas faces são quadradas, por isso posso falar, é também denominado poliedro regular. Para calcular o volume, ensino para vocês A vezes A vezes A é A elevado a 3 e sua diagonal mede A vezes raiz de 3. E se a área total desejares calcular, pegue aí sua aresta e é só multiplicar A vezes 6 e o cálculo finalizar. Ok? Vamos ficando por aqui com esta aula sobre o cubo. Não deixem de fazer os exercícios. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima.